Uma boa tarde a todas, a todos e todes. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez na série de lives do Centro de Memória da Eletricidade. Lives essa que tem temáticas como gestão, memória, comunicação, atualidades, preservação. E hoje nós vamos conversar sobre comunicação e memória, com uma pesquisadora que vem se dedicando há muitos anos a essa temática, enfatizando dentro dessa temática os estudos da cidade, a relação de comunicação, memória e cidade. Cristina Ferraz Mussi possui mestrado e doutorado em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a EcoFRJ, pós-doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC Rio Grande do Sul, é professora titular do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora e professora permanente do programa de pós-graduação em comunicação da UFJS. Ela é também, atualmente, presidenta da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, a ALCAR, nossa queridíssima rede ALCAR, que conta com uma rede também que já tem uma atuação de décadas e que vem congregando diversos pesquisadores e pesquisadoras de vários campos, mas, sobretudo, do campo da comunicação, que vem tratando de temáticas associadas à história da mídia, historiografia da mídia, memória. Ela tem como temas de pesquisa privilegiados a questão, como eu já disse, da memória, nas suas relações com a cidade, também da identidade e a televisão também são temáticas muito frequentes. Mais recentemente, vem trabalhando também as relações com o cinema, memória e cinema, em projetos bastante interessantes que eu vou perguntar para ela aqui, nessa relação com o cinema. Ela que tem toda uma tradição de pesquisa já com a imprensa, mas também muito fortemente com a televisão, e que agora também está trabalhando essa relação entre memória e cinema, salas de cinema, o cinema também como espaço e lugar de memória. Bom, Cristina Ferraz Mussi, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer para nós poder conversar com você, conversar sobre sua trajetória, que não cabe certamente no tempo dessa live, mas a gente vai conversando sobre algumas temáticas e despertando ainda mais interesses em outros aspectos da sua trajetória, aspectos esses que às vezes não estão nos livros, nos artigos, capítulos tantos que você já escreveu, mas que são as dificuldades de pesquisa, os prazeres de pesquisar, os achados da pesquisa, as angústias que podem ser geradas também e as soluções que foram encontradas ao longo dessa pesquisa de tantos anos. Muito obrigado, Cristina, mais uma vez. Muito feliz de estar aqui, Igor, com você, compartilhando com o Arthur aí nos bastidores. Boa tarde para todas, todos e todos. É sempre ótimo conversar e a gente falar um pouquinho daquilo que fica naquela ponta que não aparece do iceberg, né? A gente vê o que está visível, que é fácil, mas é muito menor do que aquilo que fica invisível, né, aos olhos, e as dificuldades e essas histórias da nossa vida, né, que, de certa forma, entrecruzam os caminhos acadêmicos e os caminhos da nossa vida pessoal, né, dos nossos desejos. Então, eu acho isso muito bacana, eu acho ótimo ter essa oportunidade aqui com você. Não, eu que fico extremamente feliz de poder ter essa oportunidade da gente conversar. E eu vou começar um pouco, se não é pelo começo, certamente de um estudo seu que teve muita importância na sua tese de doutorado, que se tornou um livro. E é muito curioso que as suas reflexões sobre memória, naquele momento, estavam e ainda continuam muito associadas à reflexão sobre identidade cultural, identidade local, e particularmente naquele momento você estava falando da construção dessa identidade, do imaginário, como a imprensa contribuía para construir o imaginário urbano e também memória sobre Juiz de Fora, particularmente dos anos 60, 70,
momentos esses que no Brasil são marcados pela ditadura militar, mas também por uma efervescência cultural muito grande, artística e etc. Queria que você falasse um pouco dessa pesquisa aí, retomando, que foi defendida em 2006, retomando aqui, alguns anos depois, essa pesquisa tão importante que você realizou sobre as relações entre imprensa, imaginário urbano, identidade local e memória. Igor, eu quando comecei essa pesquisa, eu comecei por conta do doutorado, né? E fazendo doutorado na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, era impossível naquela época, né, início dos anos 2000, escapar dessa discussão muito forte sobre identidade. E eu fui assim totalmente seduzida por essa questão de pensar a cidade de Juiz de Fora, que é uma cidade de porte médio, cerca de 600 mil habitantes, e uma cidade de fronteira, né? Uma cidade localizada em Minas, por conta de um mapa, né? Por conta de uma divisão aí imposta governamentalmente, né? Mas com afinidades imensas com o estado do Rio de Janeiro. Então, uma cidade em que essa identidade era híbrida, deslizante, e me parecia também interessante, porque é uma cidade que foi muito importante no espectro assim, nacional no início do século passado, por conta do desenvolvimento industrial, mas, ao mesmo tempo, uma cidade que tinha perdido esse lugar, esse poder de fala, essa hegemonia, e tinha embarcado num momento mais moroso, mas, de qualquer maneira, interessante para se estudar em termos do que ela procurava ser. E eu aí quis fazer um recorte dos anos 60, não só porque a minha orientadora, de certa forma, era uma especialista, né, na literatura marginal dos anos 60 e 70, a Heloísa Buarque de Holanda, mas principalmente porque Juiz de Fora é conhecida em todo o Brasil como a cidade da onde partiram as tropas do general Olímpio Mourão Filho para dar início, né, um início precoce, né, ao golpe militar, civil-militar de 1964. E eu achava que eu deveria mostrar essas contradições dessa cidade, que foi a cidade que teve o maior número de escravos na segunda metade do século XIX na província de Minas Gerais por conta da economia cafeeira. Depois se transformou num polo industrial e difusor de cultura, porque naquela época os industriais se preocupavam muito em ser mecenas também, né? Em dar um verniz, em trabalhar aquilo que era quase uma belle époque mineira, né, aqui na cidade. E eu queria depois ver esse contraste desse lado da Manchester mineira, né, com uma cidade que se tornou marcada identitariamente por algo que seria um movimento extremamente conservador e que mudou a história brasileira, né, durante décadas. E eu acho que a tese teve essa função a partir de uma análise do que o principal jornal da época, que hoje não existe mais, o Diário Mercantil, que era um jornal ligado, né, do patrimônio do Assis Chateaubriand. O Diário Mercantil era curiosíssimo, porque era um jornal conservador, né, dos diários associados, mas tinha um caderno de cultura que abrigava o pessoal do antigo Partido Comunista Brasileiro, do Partidão, e que já estavam, né, eram pessoas que trabalhavam clandestinamente pelo partido e se tornaram colaboradores do jornal e escreviam sobre cinema, teatro, especialmente sobre cultura. E eu achei muito interessante, foi uma descoberta dessas que a gente faz quando está em arquivo, né? Você fica o dia inteiro ali, aqui não era nada digitalizado, né? Então, passando os olhos sobre os jornais. E, de repente, você encontra a pedra preciosa, né? Encontra uns escritos que saíam, né, do que seria esperado naquele veículo e naquele momento. E aí os palimpsestos marginais desse grupo de jovens partidários do comunismo, né? Numa fase, inclusive, que os comunistas não pactuavam com luta armada ou outros envolvimentos, faziam outro tipo de resistência. Foi muito interessante ouvi-los, aqueles que eu pude ouvir através de uma metodologia de história oral, analisar esse material e trazer isso, tirar isso dessa zona submersa e trazer para os olhos das pessoas. Eu acho que isso foi muito bacana, foi uma experiência muito legal.
Interessantíssimo isso. Você tocou em alguns pontos que são importantes que eu queria desdobrar, mas o primeiro deles é a dimensão da importância da pesquisa empírica e documental quando a gente lida com pesquisas históricas como a sua, e a historicidade ela caracteriza muito a sua pesquisa, né? Queria que você falasse um pouco dos desafios que eram naquele momento essa pesquisa em arquivos, especialmente na imprensa. Aí eu queria saber se você pesquisou Diário Mercantil, onde? Na Biblioteca Nacional, onde você lidou com esse arquivo, e quais são as dificuldades também de hoje, porque hoje, aparentemente, parece que, né, facilita-se muito com a digitalização, por um lado, mas cria também outros desafios na busca, né, em como separar esse material para uma análise futura, enfim. Queria que você falasse um pouco dos desafios e possibilidades daquele momento em que você estava pesquisando e hoje, quando a gente lida com essa história da imprensa e com a imprensa como fonte para pesquisa histórica, estando boa parte dela, friso boa parte, digitalizado. Igor, é uma coisa interessante, porque você sabe que eu não pesquisei na hemeroteca da Biblioteca Nacional na época. Eu fiquei, como em Juiz de Fora, nós tínhamos um arquivo municipal e um setor de memória na Biblioteca Municipal Murilo Mendes. Eu não sei até se por uma facilidade, porque eu gosto de caminhar pelas ruas, eu sou uma pessoa muito analógica, e eu então ia a pé para a biblioteca. E eu adorava ficar na biblioteca porque tinha uma historiadora que nos ajudava a selecionar os materiais, uma biblioteca pequena. Eu fui até menos vezes ao Arquivo Municipal e eles tinham praticamente a coleção completa do Diário Mercantil. Então, eu achei bastante interessante, né, ficar. Para mim, era agradável esse tipo de quase que eu bancava, né, como se fosse um flaneur, né? Num outro momento, não estava em Paris, embora Juiz de Fora tenha sofrido a influência na construção das suas ruas, boulevards, tal, essa influência francesa, né, de início do século XX, mas eu sempre gostei. Então, eu fiz uma pesquisa realmente de sentar na biblioteca e ficar pesquisando, uma rotina. Foi muito agradável para mim. Os meus alunos hoje, eles usam muito a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que faz, assim, presta um serviço que é incrível, né? Uma coisa, assim, fantástica em termos do acesso. O que eu falo para você como pesquisador? Eu gosto muito de sair da casa, coisa que eu estou voltando a fazer depois, né, desse tempo no casulo, por conta da pandemia, e ir aos lugares. Tanto que eu sempre fui muito influenciada por uma grande professora da UFRJ, a Janice Caiafa, que, através de um livro dela, Aventura das Cidades, né, ela me iniciou nessa satisfação, nessa etnografia que a gente pode fazer quando percorre as ruas, né? E eu, então, trabalhei dessa forma. Hoje, eu acho que talvez não trabalhasse mais. Nós temos muito pouca coisa digitalizada ainda no interior, Igor. É um problema seríssimo, porque nós não conseguimos verbas, muitas vezes, nem de fontes do Estado, ou mesmo no CNPq, às vezes é difícil conseguir recursos para promover, por exemplo, eu já tentei digitalização de filmes, película, coisas que vão se perder se você não tiver uma verba para telecinar aquele material, passar para a fita magnética e depois digitalizar. Então, aqui em Juiz de Fora, nós temos acervos muito interessantes de imprensa escrita de final do século XIX, início do século XX, e que pesquisadores de várias regiões, principalmente historiadores, vêm até aqui presencialmente para acessar manualmente esse conteúdo que está nos jornais impressos e que é preciosíssimo para que a gente possa compreender esse espírito do tempo, né? A historicidade, o que existe em cada momento que o torna característico, né? Para que alguns acontecimentos históricos ou jornalísticos aconteçam, né? Perfeito. E quando você fala, né, dessa dimensão
da dificuldade de digitalização, é muito interessante observar que há relações também de poder, de hierarquização nesse processo, e como nós trabalhamos com memória, também de esquecimento, de apagamento, nessas políticas de memória, né? O que merece ser preservado e lembrado no futuro e aquilo que não. É claro que o nosso contexto atual é um contexto também de não privilégio da cultura, para a gente dizer o mínimo, né? Em que a cultura não tem sido privilegiada como um espaço muito importante, e nesse ponto a preservação do cinema, da imprensa, né, de material teatral, inclusive, passa a não ser muito bem colocado como política pública, na pauta das políticas públicas, na agenda política. Queria que você falasse também um pouco sobre isso, sobre quais são os problemas, né, que a gente pode ter nesse contexto de digitalização, por um lado, tão acelerada, e que às vezes a gente acaba tendo um esquecimento de outros tipos de produções que podem se perder no tempo, né? E esse é um problema, né? É terrível, né? O que a gente digitaliza e vai ficar e o que a gente não consegue preservar no modelo, por exemplo, digital. E será que vai permanecer mais? Eu penso, Igor, eu estou até com um livro, né? Que a tese virou um livro na época, que tem uma linda capa do Jorge Arbacha. Esse livro até está esgotado, eu quero ver se eu consigo depois, né, fazer uma reimpressão. E esse livro, você veja que interessante, Juiz de Fora tem essas dificuldades para digitalizar seus acervos de uma imprensa local muito potente, principalmente final do século XIX, início do século XX. Mas, ao mesmo tempo, tem um programa cultural, Murilo Mendes, faz homenagem, né, ao nosso poeta, um dos nossos poetas maiores, né, que tem financiado exclusivamente cultura. E é um programa municipal extremamente eficiente. Eu já publiquei 3 livros por esse programa cultural Murilo Mendes, que são resultados de pesquisas científicas que eu fiz muitas vezes com outros parceiros, alunos, outros professores, outros pesquisadores. E é impressionante como, através de um programa, de uma política de incentivo, né, uma política pública, você consegue dar vez para várias pessoas. Hoje, esse programa, inclusive, tem beneficiado, por exemplo, incentiva populações LGBTQIA+, tem beneficiado produções para a população periférica, tem feito uns recortes agora, né? Um século da Semana de Arte Moderna, então financiar também releituras, reinterpretações da semana, a partir de gente, produtores locais da cidade de Juiz de Fora. Então, é uma cidade de porte médio, mas uma cidade que tem uma vocação cultural muito marcante, algo muito valorizado. Ao mesmo tempo, talvez falte ainda uma visão maior para que se digitalizem acervos importantíssimos. Por exemplo, nós temos aqui um cinejornalista, né? O Carriço, que é importantíssimo na história do cinema e da produção de cinejornais na cidade, que uma parte do acervo dele foi perdida, porque era película, ficava mal guardada, e outra parte, depois de muito tempo, conseguiu ser salva através de uma ação junto à Cinemateca Brasileira. O Carriço é uma figura, né, o João Carriço, pesquisadíssimo. É um personagem que eu também revisito, mas tem colegas que já escreveram livros sobre ele, e uma colega, inclusive jornalista, agora está fazendo uma pesquisa, uma biografia do João Carriço, que era dono de uma funerária e fazia cinema e tinha o famosíssimo Cine Popular, aonde aconteceu um dos últimos comícios antes do golpe militar com o Arraiz aqui em Juiz de Fora. Então, eu acredito o seguinte, Igor, nós temos aqui uma situação até um pouco privilegiada às vezes, mas eu tenho uma sensação seguinte também com relação a acervos digitais e acervos analógicos. Eu sou, talvez, da velha guarda, né? Eu sou daquelas pessoas que gostam... Eu leio no Kindle, mas eu prefiro ler no papel. Né? Então, eu ainda compro jornal, eu assino o jornal diário que eu leio no papel.
E é curioso, né? Além de tudo, eu vejo que muitas vezes eu recorto do jornal. Eu tenho acesso também ao portal de notícias, mas eu recorto e guardo na pasta. Tem uma concretude que me dá uma certa tranquilidade, mas eu sei que isso é impossível, né? E hoje a gente tem esse excesso de memória em acervos que são importantíssimos, que facilitam o nosso trabalho, você não precisa sair do lugar para pesquisar, mas, ao mesmo tempo, fragilizados por eu acho até a gente tem que falar claramente, né? Milícias digitais, né, podem atacar qualquer desses acervos e destruí-los com facilidade, né? Então, essa discussão que é muito cara, né, a todos os colegas que trabalham em memoriais, trabalham em bibliotecas, né, sobre como preservar, né, dos ataques, das ameaças de destruição esses acervos, né? Agora, eu acho que os acervos digitais são importantíssimos, né? Até porque facilitam demasiadamente a nossa vida. Agora, Igor, ficou difícil, né? A gente saber o que é que eu vou procurar no meio de tantas coisas. Às vezes, a gente precisa de uma curadoria, né? Eu gostaria de ter um curador aqui que me ajudasse. Os alunos do doutorado me ajudam a selecionar, porque às vezes é tanta coisa, né? A gente se perde. E alguns dos nossos pesquisadores, né, conhecidos as nossas referências aí bibliográficas, falam também dessa. Quer dizer, você tem excesso de memória hoje, né? Cada um de nós no celular tem milhares de fotos, né? Mas, ao mesmo tempo, sofremos de uma amnésia, né? Eu achei curioso que essa semana uma cantora, a Letrux, postou no Instagram algo sobre isso. Ela falava, onde é que está a minha memória, né? Se o tempo todo eu fico me consumindo aqui, passando coisas nas redes sociais e gasto tanto tempo com isso e eu não preservo essa atividade, talvez introspectiva, né, da memória, né? Perfeito, é exatamente isso. Nessa dinâmica da memória e da preservação e também talvez de uma memória para o futuro, eu acho que disso que a gente está falando aqui, né? Você tem liderado e conduzido vários programas de história oral, ou pelo menos vários projetos de pesquisa que têm a história oral como metodologia privilegiada. E eu me lembro de uma que me marcou muito como leitor e também, né, lendo o livro chamado Memórias Possíveis. É um projeto belíssimo, recomendo a leitura. Não sei dizer, a Cristina pode responder se está esgotado ou não, mas é um projeto muito interessante, justamente discutindo a questão dos profissionais de televisão de Juiz de Fora, e que tem como base a história oral. Eu queria que você falasse um pouco dessa pesquisa, né, que você realizou, como foi esse processo de pesquisa, que tem muitas ligações, inclusive, com a sua pesquisa de doutorado, que também tem história oral como metodologia, né? Enfim, queria que você falasse um pouco dessa pesquisa. Igor, eu sempre fui muito seduzida pela entrevista, né? Minha formação, eu sou jornalista, e eu acho que eu entro em transe quando eu faço as entrevistas. Eu gosto demais de entrevistar. Eu acho que eu não gosto de falar a palavra ferramenta, mas vamos dizer, é uma ferramenta indispensável para o jornalista, além de todo um trabalho, né? O jornalista investigativo, principalmente em acervos, né? De documentos. Eu tenho uma curiosidade, eu sou um pouco assim, tipo o que a Eliane Brum, né, que é uma grande jornalista, fala, eu sou uma boa escutadeira e eu adoro ouvir histórias para depois poder, de certa forma, trabalhar com elas e dar visibilidade a elas. E a história oral foi algo que eu descobri através de uma colega historiadora e através do Museu da Pessoa, em São Paulo, né, da Karen Workman, né, que é a presidente, e hoje tem filiais em outros países do mundo, que era um trabalho que colocava em tela principalmente a questão das pessoas, dos anônimos, qualquer um, né, poderia ter uma história relevante. E eles têm centenas, milhares de depoimentos de todos os tipos de pessoas que, depois que eles recolhem, trabalhando com história temática, história de vida, eles transformam em livros, transformam em especiais, documentários.
O livro Memórias Possíveis foi muito interessante porque eu, em Juiz de Fora, eu trabalhei em televisão regional durante 14 anos como produtora e repórter, e depois eu tive um programa de entrevistas em que eu entrevistava pessoas que eram da zona da Mata Mineira, aqui no sudeste de Minas, e tinham tido uma carreira interessante. O programa inaugural foi com o ex-presidente, né, o Itamar Franco, inclusive. E, a partir daí, eu fui estudando a história oral, fazendo oficinas de história oral e trabalhando muito em conjunto a quatro mãos com a Rosalie Henriques, que hoje está trabalhando em Portugal e trabalha com história oral, pesquisadora de história oral. E nós começamos a fazer alguns trabalhos com personagens, principalmente da área cultural. O de televisão tinha a ver com um diálogo meu pessoal com a minha história como jornalista de televisão e também uma curiosidade muito grande, porque Juiz de Fora foi muito pioneira nessa questão televisiva também, né? O Olavo Bastos Freire fez a primeira experiência em lugar aberto de transmissão de sinal de televisão, né? Da América Latina em Juiz de Fora, em 1948. E eu tinha curiosidade sobre essas coisas. Depois surgiu aqui uma TV, a TV Mariano Procópio, que era, a gente poderia dizer, a primeira TV pirata do Brasil, porque o Chateaubriand não conseguia a concessão, então ele fazia, um dos jornalistas dele, o Wilson Cid, que até hoje produz muito material, muito conteúdo, e o fotógrafo que trabalhava, né, o Cury com o Wilson Cid, fazerem gravações e mandarem essas gravações para Belo Horizonte, para o Rio, e elas serem exibidas na TV Tupi. Depois nós tivemos a primeira emissora, que foi uma das primeiras no interior do Brasil, a TV Industrial, inaugurada em julho de 64, cuja concessão foi dada para o antigo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, pelo João Goulart, que ainda estava no poder antes do golpe, né? Então, é muito curioso, essa história me chamava muita atenção. Então, o que eu fiz? Eu tentei entrevistar pessoas, logicamente, trabalho com história oral, pessoas que, né, que estivessem ainda em atividade ou aposentadas e que pudessem, através dos seus depoimentos, desvendar um pouco desses bastidores do que foi a relação delas com a televisão, fosse na publicidade, na edição, na reportagem cinematográfica, direção de fotografia, reportagem, produção. Eu tentei selecionar personagens de cada uma dessas emissoras e cada um deles com uma atividade profissional diferente. O livro ficou muito legal, e você sabe que o livro veio depois de um documentário, né? Eu tive um documentário que se chamou Cidades Possíveis. Eu tenho que disponibilizar esse documentário no YouTube. Eu, na época, fiz DVDs, né? E também esses financiados pela Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG. E depois eu fiz o livro. E a relação era essa, ver como aquelas pessoas falavam também sobre a cidade, a relação delas com a cidade e com a questão, ainda muitas vezes, tão artesanal, fazer televisivo tão artesanal, né? Tão diferente do que é hoje. Interessantíssimo. E pensando nessa questão, né, da própria televisão, que é uma temática também muito presente nos seus estudos, você tem alguns trabalhos que são muito interessantes na relação entre o telejornalismo e a memória, especialmente falando da questão. Tem um artigo que eu gosto muito, que você escreveu em 2013, que é sobre a questão da cidade pelas histórias de vida. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse lugar que ocupa o telejornal, principalmente o telejornal local, nessa relação com as histórias de vida, com as pessoas, e se você percebe, talvez, algumas mudanças nessa relação ao longo, talvez, pelo menos, dos anos 60 para cá, se você percebe alguma mudança nessa relação desse telejornalismo mais local na sua relação com a cidade, né? A gente tem várias mediações, jornalismo mais de serviço, assistencialista, mais populista, etc. Um telejornalismo mais cidadão, preocupado com a emancipação social, etc. Queria que você falasse
especificamente em Juiz de Fora, o que você percebe de mudanças, né, no telejornalismo na relação com a cidade? Interessante isso, né, Igor? Porque o telejornalismo e a televisão em geral, você é pesquisador de televisão, entre outras temáticas, você sabe que como a gente tem exatamente essa relação tão intensa, né, do jornalismo, da imprensa em geral, como aquele narrador, né, que mais influencia os conhecimentos e as relações que nós temos, que nós estabelecemos com a região urbana, né? Ou transformando alguns bairros e lugares como lugares de desejo e outros como lugares de expulsão das pessoas, porque ficam caracterizados como lugares perigosos, lugares em que a pessoa vai ser assaltada se chegar até se ali, e as pessoas não são amigáveis, né? De certa forma, né, esse mapeamento da cidade, e eu acredito que ele depende muito do que a imprensa divulga, do que ela coloca no ar, e em especial num país como o Brasil, da imprensa que é divulgada através da televisão. O telejornalismo local é curioso porque eu já trabalhei numa emissora que era ligada à Globo, né? Uma TV Globo de Juiz de Fora, que tinha comprado a antiga TV Industrial, que era uma emissora local. Nessa época, a gente tinha muito pouco tempo de telejornalismo local. Eram praticamente, sei lá, 10 minutos pela manhã e 5 minutos à noite. Então, você fazia as reportagens correndo, né? Era uma correria sem fim, mas fazia a cobertura, certamente. Depois, hoje, e os equipamentos também eram outros, né? Todos analógicos, equipamentos que a gente chamava o Matic, depois Betacam. No interior, essa digitalização ela veio muito aos poucos. Então, a qualidade da imagem era precária, tinha-se pouquíssimo tempo. Quando você mandava uma matéria para sair na rede, nacionalmente, você dependia de horários comprados para a Embratel, muitas vezes você perdia o prazo, estava fazendo uma matéria em São João del Rei, a fita era despachada por ônibus para chegar aqui, ser editada. Mas eu acho que a gente tinha alguma coisa que eram matérias em que você caprichava muito no texto, nas entrevistas, e você tinha um espaço para a cultura no dia a dia, no telejornal diário, que era muito legal. Eu fazia muita matéria de cultura. Hoje, eu acho que você tem muito mais tempo no telejornalismo diário, né? Aqui em Juiz de Fora, certamente você tem praticamente várias inserções ao dia, quer dizer, houve uma política dessas empresas privadas brasileiras de apostar mais nesse mercado de interior, né? Todas elas, né? Todas as emissoras, mas o telejornalismo local ele virou algo muito... Tem isso que você falou, a prestação de serviço, link, é a matéria vivo, é a matéria que o repórter faz naquilo que a gente chama do stand-up, né, que não vai ter nenhuma edição, ele em pé falando, entrevistando alguém, muitas vezes na porta da emissora. Hoje, com a pandemia, né, essas entrevistas entre telas que facilitam, certamente, mas se tornaram uma prática. Você tem hoje algumas coisas interessantes, que é a participação do público, muito mais intensa. Na minha época, mandavam carta, missivas, prezada repórter Cristina Mussi, né? E aí pediam e queriam que eu cobrisse. Hoje não, o pessoal no Zap o tempo todo mandando coisas. E a tecnologia é outra, tudo digitalizado, a edição é muito mais rápida, tudo é muito acelerado. Acho que a gente perdeu no telejornalismo diário um lugar de matérias que eram um pouquinho mais trabalhadas, apesar do pouco tempo. Agora, hoje, você tem um espaço muito maior. E talvez, Igor, talvez a gente até reflita mais uma cidade real. Porque antes também os próprios jornalistas, eles, de certa forma, faziam aquilo que o nosso colega de Pernambuco, da Federal de Pernambuco, Alfredo Viseu, chama de audiência presumida, né? Nós, jornalistas, nas nossas reuniões de pauta, decidíamos o que seria interessante para a pessoa que mora lá no bairro X, Y, Z. Hoje, não, eu acho que você tem mais troca, né? Então, talvez, apesar de eu sentir falta no telejornalismo diário de matérias um pouco mais elaboradas, que elas partiram para um outro nicho, que foi o dos programas especiais e dos canais por assinatura, eu vejo que talvez esse telejornalismo reflita até mais as nossas mazelas, né? As nossas
as coisas difíceis as que nós enfrentamos no nosso dia a dia, em termos de violência urbana, em termos de falta de direito dos cidadãos, de desrespeito. Eu sinto falta de mais poesia. Eu tenho que falar assim, entende? Uhum. Eu sinto falta de mais reportagem de cultura, de algo que também nos diga, olha, a realidade é dura e é esse solo assim, né, em que você parece que não árido, né? Esse real árido, mas você tem poesia, tem romance, tem filme, tem teatro, né, que estão sendo tremendamente atacados, mas conseguem resistir, Uhum. né? E eu acho que o telejornalismo tem muito essa tarefa. O pessoal aqui na universidade estuda muito telejornalismo regional, vários colegas professores orientam trabalhos super interessantes que tocam nessa temática, nós temos várias dissertações, e acho que o telejornal tem um lugar extremamente importante na conformação dessa relação com a cidade, que pode ser uma relação afetiva, de pertencimento, em que você se reconhece, ou pode ser aquela relação realmente, né, diaspórica, né, em que você não reconhece, que você quer fugir dali, você tem até medo de usar a cidade no sentido, né, de se impregnar da cidade. Exatamente, exatamente. E nesse ponto de vista de se impregnar da cidade, das relações com a própria cidade, você tocou aí brevemente, mas tem uma dinâmica muito nova no telejornalismo local, que é a questão das tecnologias, especialmente uma nova forma de relação com os espectadores, né? Você escreveu com a Cláudia Tomé um texto justamente falando disso, da questão do uso do WhatsApp nas redações, e a mudança das próprias dinâmicas do sentido de atualidade, inclusive, né? Do que é atual, do que é notícia, do que é fato, quais são os acontecimentos que devem ser cobertos ou não por esse senso de urgência, né, que o WhatsApp produz, né? Ao mesmo tempo que ele produz, ele também é parte de uma sociedade em que é muito imediata, que busca uma relação cada vez mais acelerada. Enfim, queria que você falasse disso, como você apontou algumas mudanças que você vê no telejornalismo local, mas que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E a minha pergunta também vai no sentido assim, nessa aceleração toda, qual é o lugar da memória, né, no telejornalismo local hoje? É interessante, Igor, porque aqui em Juiz de Fora, o pessoal da atual TV Integração, que hoje nós temos uma afiliada da TV Integração, que é uma emissora cuja sede é em Uberlândia, no Oeste Mineiro. Eles têm um programa que é um programa não, né? Um bloco do MG1, né? Da primeira edição, que vai ao ar aos sábados, e sempre tem um quadro que é da memória. Memória MGTV faz o maior sucesso. É curiosíssimo, porque eles passam Legal, reportagens antigas, interessante. é muito bacana. Quando eu saio na rua e alguém começa assim: ah, você que é aquela repórter, é porque viu a matéria antiga minha que saiu, né, foi veiculada no MG de sábado, né, do horário do almoço. E eles fazem um trabalho muito interessante. Eles conseguiram recuperar parte da memória audiovisual que nós gravávamos nas fitas magnéticas, uma Clique Betacam, digitalizaram. Alguma coisa se perdeu desse período de 80 a 85, foi riquíssimo na cidade, com as diretas já, a vinda dos políticos aqui para a cidade para fazerem comícios na Praça da Estação, que é o local onde os grandes comícios aconteciam, né? Hoje é quase tudo virtual, mas a gente tinha muita coisa gravada, muitas coisas se perderam. Outras foram por um espírito que eu acho que até local, não é à toa que a cidade teve um memorialista como Pedro Nava, que é o maior memorialista do Brasil, né? Eu acho que tem um respeito pela memória que é muito local. Então, a TV aqui conseguiu fazer não só DVDs com recuperação de matérias antigas para efemérides, né, comemoração de aniversário da televisão aqui, mas também tem um acervo muito interessante que vai ao ar. É um quadro que vai ao ar, e foi uma iniciativa deles. Nós temos uma colega, a Fátima, a Fatinha, que eu digo assim, você é a guardiã da memória, porque você faz isso com um carinho, você coloca isso no ar, você
retoma essas questões, mesmo que os seus critérios, né, sejam critérios que você muito subjetivos, né? Mas, com relação a essa captação hoje, Igor, eu acredito o seguinte, há uma aceleração imensa, me incomoda, muitas vezes me incomoda, porque eu acho que até me faz mal como pessoa, como ser humano, como mulher, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não tem como voltar. Eu acredito que esse excesso de comunicação, que inclusive Cláudia e eu analisamos nesse artigo sobre o uso do WhatsApp, Exato. dando, né, a questão da produção telejornalística nas emissoras de TV, eu vejo o seguinte: você também, de certa forma, numa obrigação de manter a audiência, porque você está trabalhando numa TV privada, né? Você fica muito refém do que as pessoas estão ali também te cobrando. E, normalmente, essas comunicações são muito em torno daqueles acontecimentos, que, lógico, que tem a sua preocupação, cotidianos, mas é como se fosse um grande varejo, né? Então, é o buraco da rua, é o terreno baldio, é o alagamento, isso tudo tem que ser tocado, mas eu acho que você começa também a dar espaço demais para isso, e com muito tempo gasto nisso, e pouco espaço para outras questões, né, que são importantíssimas. É aquele problema que a gente vê em Câmara de Vereadores. Os vereadores são eleitos para legislar, mas ficam o tempo todo tratando de o buraco, isso, aquilo, problemas que não caberiam à Câmara, né? Então, também, Uhum. né, o jornalismo regional se transforma muito num balcão de serviços. Tudo bem, eu acho que é uma das funções, mas não é a única, né? E aí, nesse caso, você fica trabalhando muito no instantâneo, no problema instantâneo, e não uma preocupação que vai discutir, revelar, trabalhar, por exemplo, qual é a característica desse bairro? Ele foi fundado em torno daquela fábrica de tecido. A fábrica não existe mais. Por que que derrubaram a fábrica e fizeram um galpão horrível, né? Que não traz nenhuma riqueza para a cidade? Porque a questão do patrimônio, o jornalismo pode ser uma linha de frente, principalmente o televisivo, para conscientizar as pessoas da importância de preservação. Não é transformar a cidade em algo congelado, estagnado. Não, a cidade tem que ter essa mistura. Mas é você também, de certa forma, num lado, numa função pedagógica que o telejornalismo pode ter, você trabalhar esses conceitos, né? Exatamente, muito bom. Eu vou, infelizmente, passando para o último bloco de perguntas, que tem a ver com as suas inflexões e pesquisas, questões um pouco mais recentes, que é sobre a questão do cinema, na sua relação com a cidade. Mas, primeiro, eu vou para uma pesquisa de que eu, né, também gosto bastante, que é sobre o cineclubismo, que você desenvolveu essa pesquisa. São duas muito interessantes e algumas têm tido repercussões, que é a questão do cinema de rua, que ainda tem repercussões na sua pesquisa atual, nas suas questões atuais. Queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa, primeiro do cineclubismo, em Juiz de Fora, e depois falasse um pouco sobre o cinema de rua. A pesquisa de cineclubismo foi muito interessante. Eu fiz principalmente com uma aluna que defendeu o mestrado dela, e nós lançamos um livro sobre o Centro de Estudos Cinematográficos. Muito bacana essa história, porque eram aquelas pessoas, final dos anos 50, imagina, né? Nouvelle Vague, na França, né? O cinema novo despontando no Brasil, JK, que era assim, né? Aquela Exato. coisa. O JK pode ter sido um personagem, inclusive, também polêmico, mas ele tem um lugar mítico na nossa história recente. E Juiz de Fora vivia essa efervescência, né? A Universidade Federal foi criada nessa época pelo Juscelino. E os jovens aqui, apesar do cinema, a Igreja Católica em Juiz de Fora era também muito presente, e, inclusive, ela recomendava ou não que o público assistisse ou não determinados filmes, porque alguns poderiam atentar contra o pudor, contra a família. Era curiosíssimo. Tinha um jornal aqui, Torre de Marfim, que fazia essa indicação. Bom, mas
A juventude, como sempre, muito rebelde, muito mais afeita a outras questões, né, criaram em 57, né, quer dizer, há 65 anos atrás, o SEC, o Centro de Estudos Cinematográficos, que funcionou durante todo esse período, inclusive da ditadura civil-militar, junto com uma galeria de arte no centro de Juiz de Fora, a Galeria de Arte Celina, onde eles faziam exibições, fizeram festivais de cinemas aqui, 2 grandes festivais de cinema durante o governo Itamar Franco, que Itamar Franco era filiado do MDB, do PTB antes, depois MDB, e durante o governo dele, apesar, né, de estarmos com um governo militar, generais no poder, né, o Itamar era do MDB e tinha maior abertura para a questão cultural. Então, nós tivemos aqui festivais de canção, festivais de cinema, né? Muito interessante, muito movimentada a cidade, ainda no início dos primeiros anos do golpe, depois de 68, com AI-5, que a coisa realmente se fechou muito. Então, a gente tinha todas essas atividades que acho que foram muito inspiradoras para escrever sobre esse centro de ensino centro de estudos cinematográficos, pelo papel de resistência, inclusive um grande festival que já fizeram no final dos anos 70 aqui em Juiz de Fora, e que foi citado assim por vários amantes estudiosos de cineclubismo no Brasil, e isso rendeu esse livro. Esse livro faz parte de um projeto de pesquisa que eu não consigo nunca dar um fim, que é o Cidade em Memória, né? A construção da identidade urbana pelas narrativas audiovisuais. É bastante amplo, né? Eu também estudei aquele pessoal dessa geração dos 80, que fazia pequenas produtoras, que produziram muitos vídeos muito interessantes sobre a cidade de Juiz de Fora, em VHS, uma coisa muito artesanal, né? Analógica. E depois eu parti para as salas de cinema. E você sabe, Igor, que antes de conhecer colegas como a Thalita Ferraz, aí do Rio de Janeiro, que pesquisa, tem um livro belíssimo sobre a Cinelândia Carioca, e outros colegas, eu me senti uma pessoa meio fora do lugar, porque eu adorava, sempre adorei ir ao cinema, sou de uma geração que foi muito ao cinema de rua, ficava na fila, comprava pipoca, tinha a maior coisa com os colegas, né? Quem foi primeiro, assistiu primeiro, via várias vezes o mesmo filme, sentava no chão do cinema para assistir. Então, é um tipo de audiência que eu nem sabia que era tão pesquisado. Depois eu descobri que, inclusive, a gente tem congressos internacionais que são voltados apenas a discutir audiência cinematográfica. Então, você não está tão preocupado com a questão estética, mas com a questão da audiência, como os filmes eram distribuídos e como eram assistidos. Aí nós começamos com esse trabalho, com muita história de vida e também entrevistas temáticas, com pessoas que frequentavam ou trabalhavam nos cinemas de rua. Juiz de Fora chegou a ter quase 20 cinemas, hoje não tem nenhum cinema de rua, tem apenas cinema em centros comerciais, em shoppings, o que é diferente. Né? Porque o que me interessa é o trajeto, é como as pessoas saem de casa, como elas vão ao cinema, iam ao cinema, com quem elas sentavam, como era a experiência dessa espectorialidade em grupo, né, coletiva. Né? E as coisas, as histórias que começavam no cinema ou terminavam no cinema. Né? E o depois do cinema. Aí o pessoal de 60, né, década de 60, ia ao cinema, via Godard e ficava 3 dias assim, pirado com aquele filme, né? O que aquilo significava. Então, era um instrumento fundamental para a sociabilidade. Tem histórias fantásticas. Eu não consigo acabar, porque cada vez é um cinema novo. Aí tem os cinemas de periferia, que eram muito artesanais, era na casa de uma pessoa que exibia aquilo. Tem os cinemas de área rural. E, com isso, nós fizemos um canal no YouTube, Cinemas de Rua de Juiz de Fora, que exibe webdocs de 5 minutos, 6, e também agora tem o Papo de Cinema, a gente faz entrevistas com pessoas que pesquisam cinema, que é bem legal. E a gente lançou, agora no início, né, de maio, final de abril, um site, que é o cinemasderua.jf.com.br. E nesse site a gente recupera
como numa plataforma, né, a gente recupera uma certa interatividade com pessoas que iam ao cinema e que podem escrever as suas crônicas de ida ao cinema, que podem deixar o seu depoimento. Colocamos, né, o link para o acesso ao YouTube. Temos um negócio muito bacana que está sendo usado hoje. É um trabalho quase de você ter você usar, por exemplo, o Google Maps para mostrar, olha, naquele lugar existe um cinema. Hoje você pode percorrer fisicamente ou no seu celular, você percorrer aquele trajeto e saber o que existia ali. E aí, de repente, você se perguntar, por que aquela rua ficou tão sem graça? Por que hoje só tem comércio de sapato, celular, capinha de celular, sabe? Cadê as livrarias? Cadê os cinemas? Cadê os teatros? Sabe? Cadê as papelarias? Né? E você talvez sensibilizar as pessoas para a cidade que elas querem, né? Será que elas querem uma cidade que você só funcione como um consumidor de bens materiais, né? E bens materiais que não são um artesanato mais bacana, mais singular, não é aquela coisa massiva. É isso que eu quero discutir agora, e o site dá essa possibilidade da gente recuperar esses trajetos, essas rotas que a audiência cinematográfica percorria, como eles percorriam as ruas da cidade, como é que eles geravam esse pertencimento à cidade, andando, se arrumando, vivendo aquele momento, que é muito difícil, muito cômodo, né? A gente está no streaming em casa, assistindo, você assiste qualquer filme, né? Um cardápio imenso, mas a experiência é muito diferente. É muito diferente. E eu entendo perfeitamente, assim, é muito difícil encerrar um projeto desse. Não dá, porque tem muitas e muitas questões e quando você trata do cinema como um vetor de sociabilidade, é realmente muito interessante e acionou minhas memórias também, né, de ida ao cinema. E até mesmo no Rio de Janeiro a gente já tem muito pouco já cinema de rua, né? A maior parte da pandemia acelerou esse processo. Muitos cinemas fecharam, alguns tiveram que ser lutados, né, para que não fechasse. Então, é muito curioso como há uma mudança nessa acessibilidade. Acessibilidade essa que era ir ao cinema, que era um evento, né, mesmo para a juventude, mas também não só o debate que gerava depois da ida ao cinema, etc. E as memórias desses encontros, né? O cinema pensamento também, que levava a refletir, depois tomava um chopp tentando entender os filmes e discutir, etc. E tal, aquelas temáticas. E, de certa maneira, se perdeu dentro dessa nova estrutura de multiplexes, etc. Queria que você falasse um pouco, e aí, assim, a última pergunta, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa nova configuração do cinema, e talvez, eu sei que é difícil prever, mas que tipo de memória dessa nova espectacularidade cinematográfica a gente está produzindo, que é um cinema em shopping, é um cinema no centro comercial, é um cinema... É outra experiência de cinema, né? Então, é muito interessante no seu projeto você tratar dessa experiência de cinema de um passado não tão distante, né? São experiências tão diferentes, né, Igor? E é lógico que aí existe um aspecto que até é muito abordado pela Thalita Ferraz, pela Lúcia Santa Cruz, por você, que já trabalhou, né, escrevendo sobre nostalgia, né? Essa questão. Nós temos uma nostalgia sobre aquilo que foi, né? Que não precisa ser uma nostalgia conservadora, né? Como alguns têm sobre certos períodos da história aí que deveriam ser muito mais criticados, né? Mas uma nostalgia que nos permita, inclusive, mover para frente, né? E pensar por que é importante falar sobre isso, né? Eu acho que, em termos de memória, aquela experiência ela me parecia mais singular e mobilizando uma série de sensibilidades. Né? Quer dizer, você ir ao cinema, é isso que você coloca, era um hábito. E você escolhia a roupa, você escolhia geralmente alguma companhia de colegas, namorado, amigas, seus pais,
eu cheguei a ver filmes com meu avô, filmes do Bergman, curiosíssimo, né? Eu não conseguia entender, meu avô devia estar entendendo, eu não entendi, era muito nova, né? Mas essa experiência, eu acho que ela muito mais marcante, como até gatilho de memória, porque ela acionava muitas questões, né, no seu íntimo, né, numa preparação, numa expectativa. E eu vejo hoje, eu assisto certamente, eu assisto TV todos os dias. E assisto filmes pelo streaming, lógico, séries, filmes, mas o que eu observo é que isso fica num modo contínuo. A questão da experiência ela é diferente. Você não sai, você está dentro do seu ambiente, você não tem nenhum estranhamento com o outro. É essa aventura da cidade, é a coisa do flanar, né? Dentro da sua casa, as experiências são muito limitadas, é uma zona de conforto. Então, por mais que você assista um filme, você tenha uma super tela, um som maravilhoso, é confortável. E isso é bacana para a indústria cinematográfica. Mas nós deveríamos continuar possibilitando, principalmente no Brasil, e algumas pessoas tentaram, inclusive na pandemia, né? Não é o drive-in só para você ir de carro, não sei se é isso, mas cinema ao ar livre, né? É uma coisa muito interessante que você pode fazer, e tem, né, até alguns pessoal do ramo de hotelaria está fazendo isso em alguns lugares, para hóspedes VIP, mas eu acho que é bacana também, eu vejo aí como uma resistência, sabe, Igor? Tem grupos que estão levando cinema para cidades em que as crianças nunca tiveram cinema nenhum. Então, eles vão e exibem filmes. Você não vai ter o cinema de rua, mas você vai ter a experiência cinematográfica de espectatorialidade em conjunto, coletiva. Eu acho que para a formação de memória, e a memória é algo que a gente tem no presente, mas que reflete percepções do passado, né? E aquelas que ficam registradas, porque a memória é muito mais esquecimento do que lembrança, né? Elas são acompanhadas de algo que é mais intenso do que simplesmente assistir um filme de streaming em casa. Eu acho que é impossível. Eu não consigo lembrar direito os nomes dos filmes de streaming que eu tenho visto. Eu não lembro nem do título. Porque fica quase né, na maratona, numa coisa, num torrente, né, numa corrente de várias coisas que a gente acaba não conseguindo lembrar. Eu tenho dificuldade de lembrar das séries que eu assisti em detalhes, assim, eu assisto, ou filmes. Eu assisto, aí assisto uma atrás da outra, às vezes, enfim, não consigo. Então, tem essa relação de outro tipo de experiência, né? Mais momentânea do que perene, de alguma maneira, né? Impactante ou de uma permanência. Eu vejo por esse lado. Eu acho que é uma coisa que é intensa naquele momento, mas ela se esvai muito rapidamente. Então, você, lógico, segue aquilo, mas, ao mesmo tempo, você está de olho no teu celular, toca o telefone, passa gente na rua. O escurinho do cinema, né? Era aquela ambiência. E houve aquela época dos cinemas que eram palácios, né? Gente, como é que a gente pode se imaginar numa sala hoje com 2.500 pessoas assim, né? Quietinhos, né? Lógico, tinha alguém que fazia um barulho ali, né? Comendo pipoca, mas eu acho que é algo que eu não consigo nem imaginar direito hoje, sabe? Eu talvez ficasse até com medo. E eu nunca tive medo de ir ao cinema, né? E ficava assim, aqueles cinemas super lotados, aquilo até talvez fosse um risco, né? Em termos de normas de segurança, que o pessoal não estava nem muitas vezes preocupado com isso. Mas essa questão do ritual, eu vejo nas memórias dos meus depoentes, vejo nas minhas próprias, e acho que não é ficar querendo repetir um passado, mas é a possibilidade de você pensar em outras maneiras de manter sua atenção, de manter-se seduzido por algum conteúdo, é como ler um livro com calma e talvez desacelerar. Essa aceleração muito contínua, eu acho que ela provoca uma coisa intensa, muito momentânea e que nunca é perene, é efêmera por excelência. E aí eu nem sei se formará memória, né, Igor? Não, com o passar do tempo, né? Nem sei. Exatamente. Acho que é um desafio questão para próximas pesquisas e talvez para suas próximas pesquisas ou de outros e outras colegas que tenham interesse em pesquisar essas relações com a memória. Cristina, queria agradecer muitíssimo por ter disponibilizado seu tempo para essa conversa.
uma conversa deliciosa, muito obrigado mesmo. Parabéns pela sua trajetória, pelos seus trabalhos. Para quem não sabe, tem muitos outros temas que não foram abordados aqui. A sua pesquisa sobre, sobre a Comissão da Verdade, por exemplo. Enfim, tem muitos outros temas, mas a gente fez uma rota, para usar o termo, né? A gente fez uma rota aqui, navegando entre as temáticas que você vem trabalhando. Muito obrigado, e que aqui dê um sabor para que outras pessoas possam ler, acompanhar seus brilhantes trabalhos e se inspirarem. Eu acho que o que nos motiva como pesquisador também é que a gente possa inspirar outras pesquisas, né? Que as nossas pesquisas possam inspirar ou até mesmo despertar o interesse de pesquisa em jovens pesquisadores. Isso eu acho que é algo, para nós como pesquisadores, professores, impagável, né? É algo assim muito bom a gente poder motivar e inspirar os jovens pesquisadores a estarem pesquisando. Então, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Quero te agradecer muito, né, esse trabalho, né, do Museu da Eletricidade, né, que eu acho assim, genial dar essa oportunidade. Eu já segui algumas lives também. Eu acho que tem um leque muito bacana de relatos, né, e que vão fazendo uma memória, né, vão constituindo memória, um acervo. E eu acho ótimo conversar com você, né? Porque é leve, também a gente precisa de algumas coisas leves, né? Algumas coisas agradáveis, momentos que a gente vive um momento, mas vai se lembrar afetuosamente desse momento e deixar também uma contribuição para inspirar as pessoas. Eu acho que a pesquisa é uma arte, ela é algo maravilhoso que te agrega muito como pessoa, mas também é difícil, né? Árdua, nem sempre tão valorizada. Então, é muito bom quando a gente pode falar sobre pesquisa e mostrar que isso é importante para a configuração de todos nós como pessoas humanas, como cidadãos, né? Para trabalhar uma sociedade mais afetuosa mesmo, né? Está faltando um pouco mais de afeto, né? De empatia, de solidariedade. Eu te agradeço muito, agradecer ao Arthur que ficou aí, né? No background, aí, nos dando todo o suporte, e eu espero que seja bacana para aqueles que vão assistir. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Cristina. Com certeza será. Com certeza. Um beijo carinhoso para você, com muita saudade, saudades presenciais. E um abraço a todos e todos que estão nos assistindo aqui. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Até a próxima.